direto ao assunto. O que é a hipertrofia muscular? Perfeito. Basicamente, a construção de células musculares. Mas é necessário fazer o exercício físico. Então, estar bem nutrido para que você tenha todas as necessidades, todas as vitaminas, nutrientes, e há esse aporte. E com isso, você também fazendo regularmente exercícios físicos de impacto, que tem aí tanto questão de ganho de força, mas também de espaço, né? Principalmente a gente vê os homens aí com essa preocupação do ganho exponencial de um pouco de massa muscular, né? E eles falam muito da creatina, né? Tomar creatina para ganhar massa. O que é a creatina? E se parar de tomar creatina, você perde no ganho? A creatina, ela é uma substância proteica, né? Na verdade, ela é encontrada nos alimentos proteicos, principalmente na carne. E nós temos ela como função no nosso corpo, como ajuda a produção de energia como o ATP. Inclusive, ela está principalmente nas células musculares e nas células nervosas. Então, é importante dizer que a creatina ela favorece a uma melhor força muscular. Então, por isso que é muito utilizada no ambiente de academia. E a creatina também hoje é muito utilizada para várias outras funções. Inclusive, até no meu Instagram compartilhei um tempo atrás um post falado creatina é bom para a família. Então, todas as aplicações, desde ganho de massa muscular, produção de energia, saúde cardiovascular, entre outras questões. E quando a gente consome a creatina, a gente precisa ter uma saturação, uma quantidade um pouco mais elevada para o nosso corpo ele ter isso como benefício e como uso. E a partir do momento que a gente para de usar, não é que diminui a energia, mas você para de ter os benefícios, né? De como, por exemplo, você aumentar gradualmente a sua força e poder utilizar pesos e principalmente quem treina regularmente, às vezes treina até 2 vezes no mesmo dia. Então, isso também é bem interessante, faz parte do protocolo de performance, não só para ganho de massa muscular, para quem também trabalha com corrida, né, que precisa ter essa resistência muscular. Sim. E existe alimentos que possa dificultar no ganho de massa muscular? Sim, eu coloquei até uma listinha aqui para não esquecer de falar, que é bom até a gente conversar. Isso é importante. Então, olha só. Primeiro ponto, evitar pular refeições e principalmente no café da manhã. É uma refeição que a gente tem aí depois de um período de sono. Então, nosso corpo ele precisa ter nutrientes que ele já acorda, o corpo já tem essa energia. Salvo que para algumas pessoas que fazem protocolo de jejum intermitente, pode ser interessante, de repente, consumir anteriormente, no dia antes, um pouquinho mais de alguns alimentos que eles trazem aí uma quantidade regular de carboidrato, de média absorção, e aí você tendo, ok. Mas evitar ficar períodos sem se alimentar, porque o nosso corpo, ele, da mesma forma que a gente está fazendo exercício para hipertrofia, o corpo está depois fazendo recovery, que é essa reestruturação desses nutrientes, quer seja eles proteicos, minerais e vitaminas. Se a gente pode falar também aqui, não só pular, mas também o excesso de alimentos. Uma vez com que não só carboidratos ou gorduras que inflamem o nosso corpo vai precisar primeiro organizar isso. Para realmente realizar a hipertrofia, ele precisa estar com alguns parâmetros bem organizado, bem planejado. Até quando a gente consome poucos carboidratos, o nosso corpo ele tem essa dificuldade de ele ter essa energia rápida. O carboidrato ele é utilizado como primeiro ponto para ser utilizado como energia. E depois, o nosso corpo ele puxa um pouco da gordura, a proteína. Mas uma vez que a gente faz dietas extremamente restritivas, há uma grande probabilidade de não ter esse resultado de ganho de massa muscular ou até mesmo a perda de massa muscular. Então, por isso que eu também falo, dietas de restrição calórica, que elas não são acompanhadas, elas grande probabilidade de você perder essa massa muscular, que acaba não sendo tão saudável. E também, quando você consome quantidades elevadas de proteína, a gente causa uma inflamação no nosso intestino. Quero dizer aqui que em média de 25 gramas a 30 gramas de proteína, a gente tem condições de cada refeição a gente absorver. Então, se consumir, eu preciso consumir 2, 3 escopos, que essa quantidade de proteína eleva a 30 gramas, você está gastando dinheiro.
porque você acaba não utilizando isso e não aproveitando desse benefício. É muito melhor você organizar e ter proteínas ao longo do dia, organizado esse planejamento alimentar, para que você haja, assim, essa melhor sinalização. O corpo, ele precisa e ele tem esse benefício, ele tem os nutrientes naquele momento. Só mais um ponto aqui que é importante, consumo de álcool. Quanto de pessoas eu vejo que se alimentam muito bem e aí no final de semana quer extravasar. Acaba extravasando. E esse consumo de álcool tem até um detalhe. Quem aí não tem o costume, os homens, de jogar futebol e depois tem aquela saidinha? Cervejinha. E aí, principalmente pós-exercício, não é indicado o consumo de álcool, porque é aquele momento do recovery que a gente fala. É o processo de recaptação de nutrientes, proteínas, minerais, hidratação. E o álcool acontece totalmente o contrário. Você acaba favorecendo a desidratação, a diminuição de absorção de nutrientes e até inflamação, não só intestinal, mas sistêmica. Então, é como se o corpo ele parasse para só fazer a metabolização deste elemento. E o corpo ele continua trabalhando, ele continua vivo. Então, ele acaba utilizando do que está armazenado. E a grande questão pode servir como se fosse uma restrição de nutrientes calórica e ele puxar aí a massa muscular para fazer essa manutenção e perder essa massa muscular. Acaba sendo uma perda, né? E nem sempre a inflamação quer dizer que você está crescendo o corpo, né? Os músculos, né?